Salve, salve, meus queridos, é o Bigodão na voz. Estou aqui muito feliz com um novo quadro aqui no YouTube, Cinesiologia Vetorial, e eu vou tentar, nós vamos tentar aí dissecar e fragmentar de uma maneira bem simples, né? Então, não esquecendo, claro, de pontos importantes. E antes eu gostaria de lembrar aí, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva aqui, já convide aí seus amigos que têm interesse em revolucionar a educação física e trazer o devido valor e colocar a educação física onde ela merece, que é no topo, tá joia? Lembrando também que eu já tenho vídeos, mais de 100 vídeos sobre técnicas de movimentos, mais de 20 vídeos sobre alterações posturais, testes funcionais, mais de 10 vídeos falando sobre métodos intensificadores de força e hipertrofia, tudo nas minhas playlists aqui no YouTube, tá bom? Se você está assistindo no Instagram, esse comecinho, se inscreva lá no YouTube, Professor Leandro Algarte, e dissemine o conhecimento, fazendo a corrente do bem aí entre os outros profissionais, estudantes e amantes da musculação também, que aqui a gente traz uma linguagem bem simples, aplicável e, claro, não esquecendo de nenhum detalhe importante. Então, para começar, primeira aula, cinesiologia vetorial, não poderia começar diferente a não ser falando sobre o paralelograma de forças. Eita, paralelograma de forças, tá joia? Aqui a gente erra, volta, reconsidera, ressignifica e toca o barco, tá joia? Sejam todos bem-vindos, o Bigodão tá na voz. Pessoal, para quem nunca ouviu falar sobre o paralelograma de forças, trouxe dois exemplos aqui, tanto de deltoide quanto de peitoral. Vamos lá. Então, o que significa o paralelograma de força? Consiste num método gráfico para determinar a resultante de duas forças aplicadas sobre o mesmo ponto. O que isso significa? Então, nós sabemos que toda musculatura tem um ponto, a origem e a inserção, tá? Eu gosto de falar sempre inserção proximal ou inserção distal, por exemplo, como nós estaremos vendo aqui do ombro, né, do deltoide. Eu sempre gosto de falar a inserção que está aqui na clavícula, no acrômio, na espinha da escápula. Eu gosto de falar que é a inserção proximal. E a tuberosidade deltoide é a inserção distal. Por que isso, Leandro? Porque não todos os músculos, claro, mas se você ler todos os livros de cinesiologia, traz que toda inserção é o ponto móvel e toda origem é o ponto fixo. Só que se a gente pega, por exemplo, o que veio na minha cabeça aqui agora, o peitoral menor. O peitoral menor ele tem os pontos fixos tanto na escápula, no processo coracoide da escápula, quanto na terceira, na quarta e na quinta costela. Então, dependendo onde eu deixo o meu ponto fixo, se eu retraio a minha escápula, eu deixo o ponto fixo na escápula e o ponto móvel nas costelas. Agora, se eu fecho minhas costelas, né, eu deixo as costelas como ponto fixo, a inserção ali nas costelas como ponto fixo e a escápula como ponto móvel. Então, eu não posso ter isso engessado, falar que somente a inserção vai de encontro à origem. Então, por isso que eu gosto de sempre citar assim. Então, inserção superior, falando aqui do peitoral menor, inserção inferior, inserção proximal, inserção distal, tá? Para ficar mais fácil. Que nem no caso no deltoide não tem como a inserção proximal ir de encontro à inserção distal. Bom, eu nunca vi, a não ser que a pessoa gira, bom, fazendo calistenia aí, não sei, mas eu nunca vi, tá? Então vamos lá. Então sempre aqui, ó, só reforçando, no método gráfico para determinar a resultante de duas forças aplicadas sobre o mesmo ponto. Então o que isso significa? Sempre quando uma musculatura, que nem o deltoide, como vocês sabem, para facilitar, é dividido em três porções, anterior, média e posterior, né? Nós temos ali o mesmo ponto de inserção das três porções, tá? Então sempre quando essas resultantes, né, de forças aplicadas sobre esse mesmo ponto que é a inserção distal, né, nós temos ali esse método gráfico que determina uma resultante, que nós vamos estar vendo aqui hoje. Então, matematicamente, corresponde à soma vetorial dessas forças. Então, as duas forças saem uma para cada lado, e aí nós temos o quê? A soma entre essas duas forças, determinando uma resultante, ok? Então, por exemplo, aqui, um exemplo bem claro. Nós temos aqui os feixes posteriores do deltoide e os feixes anteriores do deltoide, ou porção anterior
e porção posterior. Então, nós temos aqui a porção posterior, que é uma forte abdutora horizontal, além de uma forte extensora também da glenomeral. Em contrapartida, nós temos aqui os feixes ou a porção anterior, que são fortes adutores horizontais ou flexores de ombro, tá? Então, aqui do lado está simulando, né, um paralelograma de força, onde eu decomponho. Então, eu pego esse vetor de força de cá, deixa eu pegar aqui a minha lupinha, meu apontador de laser. Eu pego esse vetor de força de cá dos feixes anteriores e faço o quê? Eu espelho ele do outro lado, ó. Espelho ele daqui. E pego esse vetor de força dos feixes posteriores e espelho ele daqui. Então, por isso, paralelograma, porque está paralelo. Você precisa colocar esse vetor na decomposição paralelo ao vetor de força inicial. Então, quando eu somo os feixes anteriores com os feixes posteriores, eu tenho uma resultante de força. Imagina essas duas forças, uma puxando para frente e outra puxando para trás. Quando as duas puxam ao mesmo tempo, eu tenho um paralelograma de força, que essa resultante me leva para um movimento no centro, tá? Aqui um outro exemplo, o peitoral maior. Então, eu tenho os feixes claviculares puxando para cima e os feixes externais baixos puxando para baixo. Então, numa decomposição de força, eu espelho o vetor de força aqui da porção clavicular para baixo, paralelo, e espelho os feixes, a porção external baixo, eu espelho paralelo aqui, tendo uma resultante para o movimento, por exemplo, no supino reto. E aqui um exemplo de abdução lateral, tá? Leandro, então, o que isso é relevante eu saber durante a aplicação na prática, por exemplo? Que o desequilíbrio de força entre essas porções, tanto de força quanto de resistência, quando você muda a sua resistência, nós teremos o quê? Padrões modificados de movimento. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai fazer, mesmo com pouca carga, a elevação lateral e ela roda, que é muito comum, ela faz, deixa eu vir aqui, ela faz esse movimento aqui, jogando a fossa cubital para cima e o cotovelo para baixo, fazendo essa rotação externa na glenomeral, provavelmente há um desequilíbrio de força entre os abdutores horizontais e os abdutores e os adutores horizontais. Por que ela gira em rotação externa? Porque nós temos uma tendência em ter os flexores, né, toda a parte flexora do nosso corpo, predominantemente mais ativa. Então, nós temos um predomínio de uso aí dos movimentos que realizam a flexão de ombro. A flexão, neste caso aqui, flexão de ombro ou adução horizontal. Então, pode ser por esse desequilíbrio de força de posterior de deltoide e flexores de ombro, ou por uma fraqueza, uma hipoativação do deltoide médio que não está conseguindo realizar esse movimento de abdução no plano frontal, no plano da escápula. Aí, quando você faz esse movimento de rotação externa, você melhora a força, comprimento e tensão da porção anterior e ele consegue realizar este movimento aí, mesmo com esse padrão modificado, tá? Leandro, o que eu devo fazer nesse caso? Provavelmente você terá que alongar os músculos posteriores do deltoide, tá? Alongar os músculos posteriores de deltoide, diminuir a sobrecarga e pedir para que mantenha uma neutralidade, mantendo a fossa cubital voltada para frente. Só de você manter essa neutralidade, você já vai estar forçando quem está fraco, quem está hipoativo, a se fortalecer e quem está na sua tensão ideal ou um pouquinho mais forte a se permanecer ou a diminuir um pouquinho aquele tônus através desse reequilíbrio neuromuscular, tá? Isso serve, claro, para o peitoral maior também. Então eu trouxe aqui um outro exemplo, só para vocês enxergarem numa visão superior. Vetor de força dos feixes posteriores, vetor de força dos feixes anteriores. Quando eu espelho e faço a lei do paralelogramas, então, ó, peguei os feixes anteriores, joguei para trás, espelhei lá atrás. Peguei o vetor de força dos feixes posteriores, espelhei na frente.
tem uma resultante para o centro. Então, relembrando aqui, pode acontecer um desequilíbrio se você tem um padrão modificado de movimento aí de rotação externa, que é o mais comum durante a abdução de ombro. Há uma grande tendência entre você ter esse desequilíbrio de força entre os feixes anteriores e posteriores, que você vai ter que reequilibrar alongando e mantendo a neutralidade durante a abdução, reduzindo a sobrecarga, ou uma fraqueza excessiva também aí do supra e do deltoide médio, que não está conseguindo realizar esse movimento de abdução, tanto no plano de frontal puro ou no plano da escápula. Tá joia? Gente, volto aqui, essa foi a aula 1 de cinesiologia vetorial. Depois, nas outras aulas, eu vou estar ensinando tudo sobre a decomposição da cinesiologia vetorial e a importância dentro da sala de musculação. Fechou? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Sai daqui e vai estudar.